Olá, meus amigos, estamos de volta aqui. Vimos no bloco passado que estudamos as matrizes, os sistemas de controle de constitucionalidade, e vimos no bloco passado que o nosso controle de constitucionalidade é o judicial misto repressivo. Judicial porque se dá pelo poder judiciário. Misto porque nós temos aqui o controle difuso, adotamos o controle difuso e adotamos o controle concentrado. E repressivo porque, em regra, o controle de constitucionalidade é feito depois que a norma nasce, depois que ela já está existente no ordenamento jurídico. Mas há exceções? Há. Então nós vamos estudar a primeira exceção aqui na tela. Olha só. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele pode ser político preventivo. Quando é que o nosso controle de constitucionalidade vai ser político preventivo? Letra A. Ele vai ser político preventivo quando ele é feito pelo poder legislativo, e B, quando ele é feito pelo poder executivo. Vamos entender isso? Vem cá, gente. Controle judicial, obviamente, feito pelo poder judiciário. Controle político, obviamente, vai ser feito pelos dois outros poderes, ou pelo poder legislativo ou pelo poder executivo. Mas há uma exceção. O nosso controle de constitucionalidade ele pode ser político preventivo, ou seja, ele pode se dar pelo poder legislativo, pelo poder executivo também, antes da norma nascer. Quando é que nós vamos ter um controle político preventivo no Brasil? Vem aqui comigo na tela, olha só. Na hipótese, haverá controle político realizado pelo poder legislativo através das CCJs, ok? Através das CCJs. Traz aqui para mim. Controle político preventivo realizado pelo Poder Legislativo. Gente, preventivo porque a norma não nasceu. Preventivo porque a norma não nasceu, mas há o processo legislativo. Naquele processo legislativo, nós sabemos que aquele projeto de lei passará pela CCJ. Qual que é a função da CCJ? Realizar o controle de constitucionalidade. Averiguar se aquele projeto de lei está compatível com a Constituição. Ok? Tudo bem? É assim que o Poder Legislativo irá fazer controle de constitucionalidade preventivo. É um controle político preventivo realizado pelo Poder Legislativo através das CCJs. Temos uma CCJ na Câmara dos Deputados Federais, temos uma CCJ no Senado Federal. Ok, gente? Continuando, nós teremos também controle político preventivo realizado pelo Poder Executivo. Vem comigo aqui na tela. Quando é que o Poder Executivo realiza controle de constitucionalidade? Ora, o Poder Executivo vai realizar controle de constitucionalidade quando o Presidente da República veta. Ele realiza o veto jurídico. Nós vamos entender isso, tá? Está lá no artigo 66 da Constituição Federal. Traz aqui para mim. Professor, quando é que o Presidente da República irá fazer controle político preventivo? Ou seja, quando é que o Presidente da República faz controle de constitucionalidade antes da norma nascer? Ora, através do veto. Vocês sabem, o processo legislativo comum ordinário chega a uma fase em que ele vai para o presidente, ele é aprovado nas casas, ele chega ao presidente, o presidente vai sancionar ou vai vetar. A sanção é a aquiescência, a concordância do presidente com o projeto de lei. Pode ser tácita, pode ser expressa. Se há sanção, obviamente haverá depois, posteriormente, a promulgação e publicação. Ok? Agora, o presidente da República pode vetar o projeto de lei. Esse veto, quanto à extensão, ele pode ser total ou parcial. Vai ser total quando o presidente vetar o projeto todo. Vai ser parcial quando ele vetar um inciso, uma linha, um artigo, lembrando que o presidente não pode vetar palavra. Lembrando que o presidente não pode vetar uma vírgula. Ele só pode vetar uma linha inteira, um inciso inteiro, um artigo inteiro. Ok? O veto quanto ao conteúdo será de dois modos. Ou o veto será político, e sendo político, será aquele contrário ao interesse público. Projeto de lei, chega o presidente, ele veta porque entende que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. O veto jurídico, que é o controle de constitucionalidade feito pelo Poder Executivo,
vai ocorrer quando o presidente recebe aquele projeto de lei e aquele projeto de lei é inconstitucional aos olhos do presidente. O presidente considera aquele projeto de lei inconstitucional. Quando ele faz isso, ele está realizando controle político preventivo de constitucionalidade. Veja, a norma ainda não nasceu. Ok, gente? Tudo bem? Próxima exceção. Exceção número 2. O Brasil tem um controle político repressivo. Controle político repressivo. O controle político repressivo no Brasil é feito, letra A, pelo poder legislativo. Quando é que o poder legislativo faz controle repressivo? Político repressivo, traz aqui para mim. Agora, gente, é o controle político, porque é feito pelo poder legislativo, pelo poder executivo, e repressivo, porque é feito depois que a lei ficou pronta. Então, quando é que o poder legislativo irá fazer controle de constitucionalidade político repressivo? Quando? Na tela aqui. Vai acontecer o controle político repressivo no artigo 49, inciso 5º da Constituição e no artigo 62 da Constituição. Vamos lá no 49, 5. Vamos ler juntos o artigo 49, inciso 5º, que diz o seguinte: é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Traz aqui para mim. Gente, presta atenção, vocês que vão fazer o concurso para coordenador do processo legislativo. Aqui nós estamos falando de uma espécie de controle de constitucionalidade em que o poder legislativo, depois que a norma é pronta, ele vai fazer o controle. Aqui a gente viu, 49(5), ele pode sustar os atos normativos que exorbitem o poder de regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Professor, o que é a lei delegada? Tem muita gente que me pergunta isso. O pessoal tem muita dificuldade para identificar o que é, na verdade, a lei delegada. Gente, lei delegada é quando o presidente da República solicita uma autorização para o Congresso Nacional para que ele possa editar uma lei sobre determinada matéria. Ah, o presidente tem que pedir permissão? Gente, ele pode pedir essa permissão para se valer da espécie normativa lei delegada. Mas precisa dela? Não, ele pode editar medida provisória. Por isso que a lei delegada caiu em desuso. A lei delegada caiu em desuso porque o presidente pode se valer da medida provisória. Ok? Mas ele pode usar a espécie normativa lei delegada? Pode. Como que isso acontece? Ora, o presidente da República solicita autorização ao Congresso Nacional. Como que acontece isso? Através de mensagem. Ele manda uma mensagem para o presidente do Senado, que por sinal é o presidente do Congresso Nacional, solicitando aquela autorização, solicitando então aquela delegação. Ok? O Congresso Nacional submete o pedido do presidente, a delegação, ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional edita uma resolução autorizando o presidente, e o Congresso Nacional diz assim, presidente, bacana, estamos autorizando o senhor a legislar através da lei delegada. Mas, nessa resolução aqui, nós vamos trazer algumas informações para que você possa legislar através da lei delegada. A primeira informação, pessoal, é a matéria, os limites da matéria. Presidente, o senhor pode legislar, mas os seus limites com relação ao conteúdo da lei são esses. A resolução também vai estabelecer prazo para ele editar a lei. Presidente, você pode legislar através da lei delegada. Os limites da matéria são esses, mas o senhor tem X prazo. E pode haver ou não uma outra informação. O Congresso Nacional pode dizer assim, na resolução, presidente, após o senhor terminar de editar a lei, antes de publicar, traga para a gente, submeta a nossa aprovação, ok? Ou pode não ter essa informação de ter que retornar para o Congresso Nacional. Se tivermos essa hipótese, em que não há informação, só há na resolução os limites e o prazo, significa dizer que o presidente pode editar, já promulgar e publicar a lei delegada. E se a lei delegada ela estiver vigente e exorbitar os limites da delegação legislativa, o Congresso Nacional pode sustar aquele ato normativo.
Quando ele faz isso, ele está fazendo controle de constitucionalidade. Repressivo, por quê? Porque a lei já nasceu. Político, por quê? Porque é o poder legislativo, não é o poder judiciário. Ok, gente? O outro exemplo é a medida provisória. A medida provisória deve ser submetida, artigo 62, à aprovação do Congresso Nacional. A medida provisória é editada pelo presidente e depois o Congresso Nacional vai votar aquela medida provisória. Veja, controle político repressivo, depois que a espécie normativa está pronta. Ok, gente? Beleza. Na tela, letra B. Nós temos um controle político repressivo, também feito pelo Poder Executivo. Quando é que o Poder Executivo faz controle político repressivo? Ora, o Poder Executivo vai fazer controle político repressivo quando o Presidente da República entender que uma determinada lei é inconstitucional e, vírgula, portanto, deixará de aplicá-la. Deixará de aplicá-la. Traz aqui para mim. Gente, o controle político repressivo feito pelo presidente da República ocorre quando o presidente, pela discricionariedade dele, deixa de aplicar uma determinada lei, por simplesmente entender que a lei é inconstitucional. Ok? É o controle de constitucionalidade repressivo político feito pelo Poder Executivo. Ok, gente? Na tela para vocês, agora vamos de C, letra C. Letra C, eu quis deixar separado, poderia estar lá no Poder Legislativo, mas o Tribunal de Contas, ele também faz controle político repressivo. Lembrando que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo, é um órgão autônomo, auxiliar do Poder Legislativo, e ele pode fazer controle de constitucionalidade nos termos da súmula 347 do STF. Vamos nela. Vou ler para vocês a súmula 347 do STF. O que que diz a súmula 347 do STF? Diz o seguinte, ó. Súmula 347 do STF diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Ou seja, traz aqui para mim, é a mesma situação, pessoal, do presidente da República. O Tribunal de Contas pode deixar de aplicar uma lei simplesmente por entender que ela fere, viola a Constituição Federal. Ok? Súmula 347 do STF. Vamos continuar a nossa revisão aqui, coordenadores do processo legislativo. Agora, nós vamos ver uma nova exceção. Vem cá. Exceção número 3. O Brasil também, gente, tem um controle. A gente viu o controle político, né? Mas olha só, vamos ver um controle aqui, uma exceção, que é o controle judicial preventivo. Controle judicial preventivo. Quando é que acontece o controle judicial preventivo? Traz aqui para mim. Ora, o controle judicial preventivo, controle de constitucionalidade judicial preventivo, é aquele controle que será realizado pelo Poder Judiciário. Ora, é o controle judicial, mas ele viola, ele não viola, ele é exceção à regra. Ele é uma exceção à regra, porque ele é preventivo. Normalmente, o controle judicial, que é a regra no Brasil, é feito pelo Poder Judiciário depois que a lei nasce. Mas há alguma hipótese em que o controle de constitucionalidade será realizado pelo Poder Judiciário antes da lei nascer? Há. Quando é que isso vai acontecer? Imaginem vocês. Um parlamentar que esteja participando de um processo legislativo. E quando ele está participando daquele processo legislativo, ele está vendo a tramitação de um projeto de lei. E ele está vendo que aquele projeto de lei é flagrantemente inconstitucional.
E mesmo assim, aquele projeto de lei está seguindo adiante, está sendo votado, está sendo aprovado, ele está seguindo. O que ele pode fazer para que ele tenha ali, para que ele possa participar daquele processo legislativo rígido, correto, honesto, probo? Ele está vendo um projeto de lei tramitando na frente dele. Está inconstitucional. Há inconstitucionalidades ali. Mas ele está vendo que aquele projeto de lei está sendo aprovado. O que ele pode fazer? Ele pode impetrar um mandado de segurança lá no STF. Ele pode impetrar um mandado de segurança porque ele teve o seu direito líquido e certo de participar de um processo legislativo correto, de acordo com as normas constitucionais, violado. Ok? Então, vem aqui comigo na tela. O controle judicial preventivo ocorre através do mandado de segurança impetrado por parlamentar. Ok? Agora, traz aqui para mim. Gente, perceba uma coisa. O parlamentar, ele impetrou lá um mandado de segurança no STF porque viu que estava havendo um processo legislativo viciado e que um projeto de lei poderia ser aprovado e surgindo uma lei aí inconstitucional, ok? Ele tem esse direito? Tem. Quando ele impetra um mandado de segurança lá no STF, aquele mandado de segurança, ele impetra porque ele, na condição de parlamentar, tem um direito líquido e certo. Gente, vamos pensar, será que a gente, cidadão, né, pessoa física, nós temos o direito de ver um processo legislativo rígido, correto? Claro que temos. Mas nós podemos impetrar o mandado de segurança? Não. Por que não? Porque nós colocamos um representante lá. Ele nos representa, portanto, só ele, o parlamentar, é que tem o direito de impetrar o mandado de segurança por ter o seu direito líquido e certo violado de participar de um processo legislativo correto. Ok? Agora, ele impetrou o mandado de segurança, mas antes do mandado de segurança ser julgado, ele perdeu o mandato dele. O que acontece com o mandado de segurança? O mandado de segurança perde ali a legitimidade e é arquivado. Na verdade, há uma resolução, há uma extinção da ação sem resolução do mérito. O mandato de segurança é extinto, ok? Ele fica prejudicado, resta prejudicado por perda da legitimidade. É muito importante a gente saber disso, porque essa é uma ação do controle difuso. Mandado de segurança, efeito inter partes, controle difuso. A decisão dele só afeta as partes. Nós vamos ver que no controle concentrado, nas ações do controle concentrado, que tem lá um dos legitimados, partido político com representação no Congresso Nacional. Se o partido político com representação no Congresso Nacional ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação do controle concentrado, se ele perder a representação no Congresso Nacional, a ADI resta prejudicada, igual o mandado de segurança? Não. A ADI continua, porque o processo é objetivo, o efeito é erga omnes. A parte, o partido político que estava ali, que propôs a ADI, ele não agia em nome dele. Ele agia em nome da coletividade. É uma ação objetiva, não há caso concreto. Por isso que nas ações do controle concentrado, ajoelhou, tem que rezar, elas não param, elas continuam. Ok, gente? Tudo bem? Então, beleza. Vem comigo aqui na tela. Agora, nós vamos estudar uma coisa importante que acontece aqui no controle difuso, que é a cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? O que ela tem a ver com o controle de constitucionalidade? Traz aqui para mim. A cláusula de reserva de plenário, gente, ela está lá no artigo 97 da Constituição. Nós dissemos o seguinte, que no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer controle de constitucionalidade.
Vimos isso no controle difuso, caso concreto. Qualquer juiz ou tribunal pode declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma. Mas olha o que acontece na cláusula de reserva de plenário. Vou ler junto aqui com vocês. Abram aí o artigo 97 da Constituição e vamos entender o que ela diz. Diz assim, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ok? Gente, vem aqui comigo na tela. Vou explicar para vocês. Quando acontece um incidente de inconstitucionalidade, por exemplo, eu estou entrando com um agravo de instrumento lá no Tribunal de Minas Gerais, e eu suscito no meu agravo de instrumento um incidente de inconstitucionalidade. Eu estou dizendo que há ali que se fazer controle de constitucionalidade de uma determinada norma. Ok? E aí chega aquele processo no tribunal. Quando chega, traz aqui para mim. Quando chega o processo no tribunal, ele é distribuído, vamos pensar aqui no Tribunal de Justiça, ele é distribuído para câmaras, não é? Se fosse lá no STF, nós teríamos turmas, que a gente chama de órgãos fracionários, câmaras ou turmas. Quando ele é distribuído a uma determinada câmara, quem pega o processo, quem recebe o processo, é o chamado, no TJ, por exemplo, desembargador relator. No STF, por exemplo, é chamado de ministro relator. Quando ele pega aquele processo, o desembargador relator, será que ele pode declarar a inconstitucionalidade ali, daquela norma que houve, né, aquele incidente onde eu suscitei o controle de constitucionalidade, onde eu suscitei que uma norma ela é inconstitucional? Será que aquele desembargador relator ele pode dizer que a norma é constitucional ou não? Não, ele não pode. Ele leva para a Câmara dele. Será que a Câmara pode dizer que aquela norma é inconstitucional ou constitucional? Ou seja, a Câmara pode fazer controle de constitucionalidade? Não, porque a Câmara é órgão fracionário. O que deve fazer a Câmara? Deve submeter aquele incidente de inconstitucionalidade para o órgão especial ou pleno. Porque somente pela maioria absoluta dos membros é que pode um tribunal declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Ok? Haverá exceção, professor? Como que é essa exceção? A Câmara pode declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Haverá uma exceção, faz parte do Código de Processo Civil, 949, parágrafo único. O que diz o 949, parágrafo único do CPC? Diz que se o próprio pleno do Tribunal de Justiça ou o STF, se já tivesse manifestado acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela mesma norma, aí eles podem declarar inconstitucionalidade ou constitucionalidade direto, ok? Mas antes, eles devem observar a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? Devem submeter aquele incidente de constitucionalidade ao órgão especial ou pleno. Ok, gente? No próximo bloco, continuaremos estudando controle de constitucionalidade. Um abraço a vocês, até lá. Tchau, tchau.